reforma tributária, do jeito que está, vai prejudicar os estados que dependem de outras atividades que não sejam a indústria. E vai ser ruim para Mato Grosso do Sul, segundo o deputado estadual Pedro Oceano Neto, do PSD, um dos maiores críticos da proposta de emenda constitucional. Você vai ver agora numa entrevista que o deputado gravou com o BM. Ele falou também sobre o marco regulatório dos hospitais beneficentes. A ideia é criar uma lei com novas regras de gestão para esses hospitais. Vamos ouvir o bate-papo. Deputado, o senhor tem sido um grande crítico da dívida dos hospitais, principalmente públicos e filantrópicos. Eu queria que o senhor dissesse como é que está essa situação dos hospitais. Nós montamos uma frente parlamentar de defesa das santas casas e dos hospitais filantrópicos e tem como objetivo trazer para o debate público toda a questão que está envolvendo os principais hospitais do Mato Grosso do Sul, em especial o caso da Santa Casa, que é um hospital central na forma como o SUS está organizado no Mato Grosso do Sul, que responde, por exemplo, sozinha, com 1/3 da produção ambulatorial e hospitalar do Mato Grosso do Sul. Outros casos também, como o Hospital do Câncer, o Hospital do Pênfico, Maternidade Cândido Mariano, São Julião, e também, e não menos importante, os hospitais do interior. Nós temos mais de 20 hospitais no interior dentro dessa frente parlamentar. Então, qual que é a nossa ideia ao criar esse grupo de debates? É que nós pudéssemos trazer para dentro da Assembleia Legislativa toda essa problemática envolvendo os hospitais que se encontram numa situação econômica financeira muito difícil, e alguns deles na iminência de quebrar. E eu tenho defendido a ideia de que se nós deixarmos um hospital do tamanho da Santa Casa quebrar, é muito difícil fazê-los desquebrar, voltar ao normal. Aí teríamos que ter um aporte muito significativo de recursos do governo do estado, da prefeitura, e aí eu penso que a gente vai ameaçar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Então, dentro dessa frente parlamentar, em primeiro lugar, o que nós fizemos? Nós buscamos fazer uma radiografia do problema, fizemos um levantamento com o déficit verificado nos últimos anos, seja dos grandes hospitais de Campo Grande, seja dos hospitais do interior, para que nós apresentássemos ao governo do estado, para que eles tivessem conhecimento, que o executivo tivesse conhecimento da real situação. Porque a solução não é apenas financeira. Uma parte do problema é financeira, outra é um problema de gestão. E aí, eu penso que os dois lados tenham razão nesse aspecto. Então, dentro desse marco regulatório que nós estamos querendo colocar, nós queremos tratar essas duas questões juntas. De que maneira? Que nós criássemos dentro desses contratos algumas regras. Por exemplo, não tem mais como nós repassarmos, eu digo nós como sociedade sul-mato-grossense, repassarmos valores muito significativos para alguns hospitais. Eu mencionei o caso da Santa Casa, então eu vou mencionar E um parece um contrato saco com mais sem fundo, né? Parece um a saco. sensação mais de 350 milhões de reais são repassados por ano, seja de União, Estado e Prefeitura, e nós não tenhamos, por exemplo, um portal da transparência tal como nós temos hoje no governo do Estado, né? Então, eu acho que essa é uma discussão que a gente precisa amadurecer isso aqui. Então, é uma instituição privada? É uma instituição filantrópica? Sim, mas ela tem 90 e tantos por cento dos seus recursos provém do SUS. Então, nada mais natural que nós estabelecêssemos uma regra de contratualização que, para contratualizar com o SUS, precisa ter transparência. Para contratualizar com o SUS, tem que ter regras de compliance, que é um termo moderno, é um termo da moda, digamos assim, dentro da gestão das empresas, mas nós temos que ter regras de compliance dentro dos hospitais, regras de governança. Para o senhor está faltando gestão. Falta a gestão do hospital e falta a gestão de quem contrata. Porque se eu sou o contratante, eu quero pagar por produção. É o que eu estou colocando. Então, o contrato ele tem que levar em consideração. Tem que ter transparência, ele tem que ter metodologia de gestão, que nós estamos sugerindo esse DRG. Ele tem que ter meritocracia, no sentido de aumentou a produção, aumenta a remuneração. Ele tem que ter um indicador que vai medir a complexidade do paciente. Por exemplo, a Santa Casa pega o motoqueiro politraumatizado. É um paciente extremamente complicado. Só entra lá dentro da Santa Casa com vaga zero, com urgência. Né? O paciente super complicado que vem do interior. Já, por exemplo, a Cândido Mariano, que é uma maternidade, ela faz um trabalho extraordinário, mas ela tem um paciente com menor complexidade, que são os nenenzinhos que estão nascendo. Sim, sim. Né? Então, complexidades diferentes.
Outra coisa, custos. Nós não temos nenhum indicador de custos que vai fazer com que os contratos sejam reajustados. Veja uma distorção. Você pega, quando o poder público contrata qualquer empresa que vai fornecer bens para merenda escolar, uma empreiteira que vai construir uma escola, ou uma empresa que oferece software para a prefeitura, para o governo, todos esses contratos são reajustados pelo índice de inflação, seja o IGPM, seja o IPCA. Os contratos dos hospitais não têm regra de reajuste. Não? Não tem regra. Não, então basta o poder público silenciar por 1, 2, 3 anos que o contrato se torna defasado. Então nós estamos querendo colocar isso dentro do contrato também. Que nós tenhamos indicadores de qualidade. Por exemplo, nós nunca fizemos uma pesquisa de satisfação para ver como que as pessoas estão saindo do hospital, se estão achando que o tratamento está sendo adequado, se a família foi bem atendida, se o SAC atendeu o paciente. Então, que nós tenhamos esse tipo de indicador. Tudo isso dentro de uma lei que nós estamos chamando de marco legal, marco regulatório das Santas Casas, que, em primeiro lugar, ela não seria obrigatória. Nós criaríamos um novo regime de contratação, por meio do qual a Secretaria de Estado de Fazenda, se quiser, contrata os hospitais nessa metodologia. E os hospitais, se quiserem, entram dentro dessa nova metodologia. Então, é como se fosse assim, é um modelo de gestão que é uma opção de prateleira, não vai obrigar ninguém, mas nós vamos dar um upgrade, digamos assim, no relacionamento do governo do Estado junto com os hospitais. Vamos falar agora de reforma tributária. O senhor tem sido um dos maiores críticos da reforma tributária em relação a Mato Grosso do Sul. Por quê, deputado? É uma proposta que vem desse Instituto de Pesquisa, o Centro de Cidadania Fiscal, o CCIF, para pensar a realidade brasileira, mas naturalmente com uma ótica muito mais centrada em São Paulo, muito mais voltada para a indústria paulista e para o setor financeiro. Então, essa proposta vem sendo debatida há muitos anos, e agora ela ganhou muito mais força, porque o Bernardo Api foi chamado para o governo através de uma secretaria especial da reforma tributária, que foi criada no Ministério da Fazenda. Fazer essa junção de estados e municípios não é nada trivial fazer isso. Por quê? Porque, em primeiro lugar, você vai unificar impostos que têm alíquotas muito diferentes. Então, por exemplo, o imposto sobre serviços, ele pode ser no máximo 5%, tá? Isso para as empresas, as grandes empresas, estão chamadas do lucro real. Para as pequenas empresas, está todo mundo no Simples Nacional. Então, o sujeito paga 3%, 2%, 2,5% em geral. É um imposto relativamente baixo. Quando você junta com o ICMS, que tem uma alíquota média de 25%, você vai ver o que vai acontecer com as empresas do setor de serviços. Lembrando que o setor de serviços responde por quase 2/3 da economia brasileira. Então, um aumento de carga tributária muito significativo no setor de serviços. Além disso tudo, quando você faz uma nivelação de alíquota, alguns segmentos, como, por exemplo, dos produtos agropecuários, seja da agricultura familiar, seja do agronegócio, vão ter um aumento de imposto. A grande ideia dos formuladores era que pudesse haver uma distribuição da carga tributária da indústria para outros segmentos. A indústria do Brasil, é verdade isso, o diagnóstico deles, ela é sobretaxada. Ela tem uma carga tributária muito alta, enquanto o setor da agropecuária tem uma carga tributária baixa, o setor de serviços tem uma carga tributária baixa também. Então, eles pegariam esse imposto que está incidindo muito sobre os produtos industrializados e que, na realidade, tem gerado uma desindustrialização do Brasil por conta dessa distorção, e eles jogariam a carga tributária para o agro e para a agricultura familiar e também para o setor de serviços. Bom, isso é muito bom para São Paulo. Por quê? No Mato Grosso do Sul, a nossa indústria, ela paga muito pouco, ela já está toda incentivada com incentivo fiscal. Então, o que vai acontecer para nós? Para nós, Mato Grosso do Sul. Eu sou deputado estadual, eu tenho o objetivo de defender uma proposta de reforma que seja boa para o Brasil, mas olhe para o Mato Grosso do Sul. Vou defender o interesse do Mato Grosso do Sul. Bom, aqui no nosso estado, aumenta a tributação do agro e da agricultura familiar. Aumenta a tributação dos serviços, que é grande empregador. E no caso da indústria, aumenta a tributação também, porque na verdade ela prevê o fim dos incentivos fiscais. Então eles querem acabar com o incentivo fiscal, que é o grande instrumento que nós tivemos para se desenvolver até hoje. Mas venhamos e convenhamos, o estado de São Paulo tem 500 anos. O Mato Grosso do Sul nasceu em 1977. Agora eles querem privar o estado do Mato Grosso do Sul do instrumento que eles usaram ao longo de vários séculos para se desenvolver.
Então, uma vez o API foi no Roda Viva, e me chamou muito a atenção o que ele falou. Olha, nós temos que acabar com os incentivos fiscais, porque eles estão causando distorções na economia brasileira. O certo é boi no Centro-Oeste e montadora em São Paulo. Então, na visão dele, é como se fosse assim, nós não temos o direito de nos industrializarmos. E nós somos uma sociedade que tem uma preponderância da agricultura, do agro, etc., mas nós queremos sim ser uma sociedade industrial, porque Sim. nós queremos ter um emprego dentro da cidade. Muito obrigada pela aula de reforma tributária. Deixa eu O passar. tema é difícil, não dá para tratar esse tema superficialmente, né? Tem que Não. explicar para as pessoas o que está acontecendo. Muito obrigada pela sua entrevista e um bom dia. Obrigado, viu? Um grande abraço.